há uma certa divisão entre pessoas, ou por que não dizer, desentendimento, brigas entre pessoas. E por causa de quê? Por causa de políticas. E isso não acontece não só no convívio de pessoas que não são evangélicas. Isto também acontece no convívio cristão. E é sobre isso que eu vou trazer alguns assuntos aqui falando sobre essas situações que acontecem constantemente. Tem pessoas que é mal uma com a outra, tem raiva uma da outra e nem fala umas com as outras e ficam naquele debate, naquela briga por conta de política. E tem muitos envolvidos em política, mesmo sabendo que isto não é correto. A única coisa que nós, pessoas, devemos fazer, o nosso envolvimento com a política deve ser em votar, procurar uma pessoa a qual a gente sabe que vem trazer benefícios para o nosso país, ou seja, para a nossa cidade. Então, e também nós temos essa obrigação que a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governadores, pelos nossos presidentes que estão governando o nosso país, o nosso estado, né? E a gente tem que fazer orações para que eles possam fazer um bom governo e ter um governo de paz e nós possamos ter uma vida tranquila. Isso a Bíblia nos ensina a fazer. Agora, a Bíblia não nos ensina a se envolver em política e nem também ficar brigando uns com os outros por conta de candidato, vereador, presidentes e também não se envolver em política. Mas hoje em dia nós sabemos que tanto fora da igreja quanto dentro da igreja estão vivendo assim. Tem pastores e tem dirigentes que pegam vereadores, candidatos e coloca no púlpito da igreja para poder falar de eleição, de candidatura, de votos, pedindo votos para as pessoas, para ganhar voto para essas pessoas. Faz até campanha, faz reuniões e outras coisas a mais para beneficiar essas pessoas. O papel nosso cristão não é se envolver, não é fazer esse tipo de situação. O púlpito da igreja, ele é tem que ser um local sagrado, onde sobe pessoas em santidade, pessoas que têm que ter respeito pelas coisas do Senhor. Lá não é púlpito para se falar de eleição, de política. Isso daí não tem nada a ver. Eu tenho certeza que Deus, ele não se agrada desse tipo de atitude que vem de você que faz esse tipo de coisa. Então veja bem, mas tem muitos aí entregando santinhos nas ruas, pregando panfletos e fazendo essas coisas, mas não tem coragem de sair às ruas para entregar folhetos da palavra de Deus, evangelizar, ir na casa de um irmão que está precisando, está necessitando de uma ajuda, eles não têm coragem de ir lá ajudar. Tem muitos que são assim, eu não falo com todos, porque de certo não são todos que se envolvem com essas coisas e também não são todos que não ajudam, tem muitos que ajudam, mas tem alguns que nem na casa do irmão, quando passa uma semana, 2 semanas, 15 dias sem ir na igreja, eles não vão nem lá visitar. E tem muito desses que passa até pelo irmão e nem fala, né? Nem fala mais. Então vamos lá, mas nós estamos abordando aqui sobre essa situação de política, né? A palavra de Deus ensina dessa forma. Lá em Timóteo, né? Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Lá em Timóteo,
capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 diz assim: antes de tudo, antes de eu ler aqui, tá? Olha só, esse versículo ele incentiva, Deus ensinando aqui nas cartas de Timóteo, inspirado por Paulo e por Timóteo, a ensinar a igreja a orar em favor dessas pessoas, não se envolver. Vamos lá. E diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, por todos, não só por os presidentes, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E tem outros versículos, eu vou ler só esse aqui, mas eu quero que você entenda algo aqui. Você que vive, tem gente que até fica jogando indireta para o outro nas redes sociais. É uma briga, é uma guerra, por conta de, porque o presidente é bom é esse, o presidente que presta é esse, o candidato que presta é esse, o candidato que presta é aquele. E assim é uma confusão. E começa a discutir entre si. Tem irmãos e irmãs que nem falam uns com os outros por conta disso. E tem mais. Nós sabemos que existe muita corrupção. Tem muitos aí que são corruptos, que são contra os princípios bíblicos. Mas tem pessoas que fazem questão de ficar com briga, com contenda, apoiando pessoas que são contra os princípios bíblicos. Ora, se você apoia alguém, se você estende a mão para alguém, se você é a favor de alguém que é contra os princípios bíblicos, você está sendo contra o próprio Senhor. Você não está sendo contra o seu irmão e o seu próximo, não. Você está sendo contra o próprio Senhor e a própria palavra, que é a própria palavra de Deus. Porque tudo aquilo que vai de encontro, que é contra os princípios bíblicos e a palavra de Deus, ele está indo de encontro com o próprio Senhor. Tudo bem, até aí eu quero, mas o pior de tudo isso também é ainda viver em contenda, em briga, em confusão. Para que isto? Para que isto? Não precisa isso, não é necessário isso. Tanto eu falo com o cristão, com aqueles também que não são evangélicos. Porque hoje em dia é tanto os que não são evangélicos andam em contenda, em briga, quanto os que são. Entenda uma coisa. Você tem que focar nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. Hoje em dia as pessoas estão se deixando levar, sabe, por conta de dinheiro. Tem muitos candidatos, vereador, que eles oferecem dinheiro, né, para as pessoas na igreja, para as pessoas abrir espaço para eles entrar na igreja, poder subir ao púlpito, poder comprar o voto, ou seja, manipular o voto dos irmãos. O voto é algo que a pessoa dá para quem quer. Né? Não é obrigatório a pessoa votar naquilo que não quer, mas hoje em dia já está sendo assim, obrigatório, certo? Obrigatório. Então muitos estão usando dessa tática, certo? E nós não devemos se deixar corromper por conta de dinheiro, né? Ter dinheiro não é pecado. Pecado é a gente deixar se corromper por conta do dinheiro, fazendo coisas que não é certa, fazendo coisas erradas. Isso é pecado. Fazer coisas erradas por conta de dinheiro, certo? A igreja ficou para adorar o Senhor. A igreja ficou para ali, mas hoje em dia é uma festividade, tanta coisa dentro da igreja, que só, meu Deus do céu, é uma coisa terrível, né? O púlpito da igreja ficou para ali, para buscar a presença de Deus. Mas hoje em dia a gente já não está vendo mais a presença de Deus dentro dos templos por conta dessas situações. Por conta dessas situações. A presença de Deus já não está mais ali por conta dessas situações.
Não há mais a presença de Deus, não há mais cura, não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais salvação de vidas, porque a maioria, não falo com todos, mais uma vez, mas a maioria é vivendo desse jeito, de maneira errada, no santo templo do Senhor, que tem muitos templos que hoje em dia a presença de Deus já não se faz presente há muitos anos, por conta de pecados ocultos, por conta de coisas erradas que os próprios líderes da frente e congregados estão fazendo, a própria liderança, né? Às vezes deixa de dar prioridade para aquele que está ali precisando, necessitando de ajuda, de apoio, para dar prioridade para aquele que chega porque tem patamar, tem dinheiro, né? Aí eles fazem campanha, bota nos status, faz tudo, mas a gente quase não vê nos status eles evangelizando. Eles botam nas redes sociais, falando da palavra de Deus, nada disso, nada disso. Então tome cuidado, você que faz isso, tome muito cuidado, irmão, porque uma hora a conta chega para você, a hora a conta chega, tá bom? E essa é a mensagem que eu trago hoje para a tua vida, tá? Te conserta, faz as coisas certas. A casa do Senhor é casa de oração, casa santa, e Deus é santo e Ele gosta das coisas dele santas. Não suje o templo do Senhor, não suje a tua vida com coisas erradas, porque a pessoa que participa desse negócio, você sabe que muitos deles só vivem, não tem uma pessoa que se diz que é vereador, candidato, porque ele não vive em corrupção. Vive na mentira, porque tem que mentir, tem que se corromper, porque se ele quiser ganhar. Muitas das vezes faz promessas mentirosas, entra na mentira, tem corrupção no meio. E a partir do momento que você entra nesse rol, você também está sendo corrupto e está se corrompendo, certo? Então, aqui eu finalizo essa mensagem. Uma paz do Senhor a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.